Bom dia a todos, na graça bendita do nosso Deus. Em João 3, 16 e 17, a palavra de Deus nos diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Amém? Bendito Deus e Pai, louvado seja o teu glorioso nome. Louvamos-te por a noite, por esse dia onde o Senhor nos dá o privilégio de acordarmos e termos esse momento precioso contigo, te agradecer, porque não precisamos de intermediários para falar com o nosso bom e amado Pai. Graças te rendemos por essa intimidade que temos em poder falar com o Senhor em qualquer momento das nossas vidas. Momentos onde nos rendemos aos teus pés para agradecer por bênçãos incontáveis e pedir perdão pelos nossos pecados, por atitudes e ações que fizemos que desagrada a ti. Em nome de Jesus, tem misericórdia de nós. Nos ajude, Senhor, a ter vida de santidade, onde o nosso viver mostre vida piedosa e exale o bom perfume de Cristo. Ó Deus, abençoa cada ouvinte, que cada um seja um vaso escolhido por ti. Abre, Senhor, o nosso entendimento para guardarmos e vivermos a tua doce palavra. Oramos agradecidos em o nome de Jesus. Amém. Exaltarei teu nome, Senhor, exaltarei acima de tudo, é soberano, amado meu. Exaltarei teu nome, Senhor, exaltarei autor da minha vida, leal amigo, sublime tu opera-me o teu querer e o realizar. Tua vontade é o meu maior anseio.
fazes. Reconheço, Senhor, incomparável é Jesus. E em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és Jesus. Cada dia te busco mais, cada dia te conheço mais. E em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és Jesus. E em tudo que fazes, reconheço, Senhor, incomparável és, incomparável és, incomparável és Jesus. Bom dia a todos aqueles que nos ouvem neste dia, seja qual for o horário ou qual for o local que você esteja ouvindo esse programa, que você esteja prestando atenção, que você esteja com seus ouvidos atentos, esteja com o coração aberto para a meditação da palavra do Senhor. Que Deus possa estar falando ao seu coração, Deus possa estar transmitindo a sua palavra de maneira eficaz para produzir transformação nas nossas vidas. Eu quero compartilhar com todos nesse momento um texto da palavra do Senhor que se encontra lá no Antigo Testamento, no livro Levíticos capítulo 22, estarei lendo do versículo 18 até o 22. Fala assim: Fala a Arão e a seus filhos e a todos os filhos de Israel, e diz-lhes: qualquer que da casa de Israel ou dos estrangeiros de Israel apresentar a sua oferta, quer em cumprimento de seus votos, quer em oferta voluntária, que apresentar ao Senhor em holocausto, para que lhe seja aceitável, oferecerá macho, sem defeito, ou do gado, ou do rebanho de ovelhas ou de cabras. Porém, todo o que tiver defeito, a esse não oferecereis, porque não será aceito a vosso favor. Quando alguém oferecer sacrifício pacífico ao Senhor, quer em cumprimento de voto ou como oferta voluntária, de gado ou do rebanho, o animal deve ser sem defeito para ser aceitável. E nele não haverá defeito nenhum. O cego, o aleijado, ou o mutilado, ou o ceroso, ou o samoso, ou o cheio de espinhos, não os oferecerei ao Senhor, e deles não poreis oferta queimada ao Senhor sobre o altar. Que Deus assim abençoe a sua palavra. Quando a gente olha para esses textos lá do Antigo Testamento, esse período de Levítico, de Números, de Deuteronômios, de Êxodo, a gente fica pensando, nesses sacrifícios de animais, os bois, das ovelhas e todos os animais que eram sacrificados. E com certeza, principalmente as crianças, elas devem chocar-se, de ver a forma como que o animal era morto e a quantidade de animais que eram mortos, E essas cenas fazem a gente pensar, principalmente falando da nossa atualidade, com muitas entidades de direito dos animais, a gente fica pensando também por que os animais inocentes devem morrer, porque o sacrifício de animais era uma prática comum lá no Antigo Testamento, no Velho Testamento. Mas quando a gente olha para a história da redenção, para a história da humanidade em si, a gente olha que os sacrifícios eles começaram após a desobediência do ser humano a Deus. Quando a gente volta lá para
o livro do Gênesis, a gente pode perceber que lá em Gênesis 3:21, quando o primeiro casal caiu, Deus tomou uma providência para que devia tê-los chocado. Deus fez roupas de peles de um animal com as quais ele vestiu Adão e vestiu também a sua mulher. É o primeiro sacrifício de um ser para cobrir a vergonha do casal. Os animais até então não precisavam morrer para dar-lhes a sua pele e para vesti-los. Se antes eles não se envergonhavam da sua nudez, nem se sentiam culpados de nada, agora, após o pecado, após a desobediência, agora eles viam-se constrangidos. E uma pele de folhagem, como é narrado lá, não serviria a contento para cobrir as suas vergonhas. E a partir desse primeiro sacrifício, a partir de então, as pessoas passaram a sacrificar animais. E quando a gente olha em Gênesis, lá no início, no capítulo 4, versículo fala que quando Caim e Abel vieram apresentar as ofertas perante Deus, Abel, no versículo 4, fala, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Abel trouxe um sacrifício de animal ao Senhor. Ele fala que o Senhor se agradou primeiro de Abel e se agradou da sua oferta. Quando a gente olha para as civilizações mais antigas também, há vestígios de sacrifícios de animais. Levíticos descreve os sacrifícios aceitáveis a Deus. Ou seja, como a gente leu aqui, animais perfeitos, sem nenhum defeito ou nenhuma doença. Nesse período e posteriormente, muitos milhões de animais foram sacrificados em toda a época do Antigo Testamento, mas com o propósito de ensinar a cada geração que o pecado leva à morte. Para que o pecador não precisasse morrer, um substituto perfeito, sem pecado, teria que assumir o seu lugar, para pagar, por quê? Pelas transgressões que fatalmente condenariam o indivíduo diante de um Deus que é um Deus santo. O homem não tem condições de pagar pelos seus pecados. O animal era a maneira como Deus definiu para que a condenação não fosse até cada indivíduo, porque Deus é um Deus santo, Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus que não aceita o defeito, o pecado, a transgressão. Mas a gente também pode entender pela história que os sacrifícios desses animais que eram sacrificados lá naquela época, por si mesmos, não redimiam ninguém de forma permanente. Tanto que eles precisavam ser repetidos constantemente, de forma progressiva. Assim, eles tinham uma forma, uma maneira para apontar para aquele que um dia viria a essa terra e faria um sacrifício perfeito. Quando a gente abre as nossas Bíblias, lá no livro de Hebreus, lá no Novo Testamento, Hebreus 10, a partir do versículo 11, a gente começa a perceber que no versículo 10, do 11 em diante, todo sacerdote se apresenta dia após dia a exercer o serviço sagrado e oferecer muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca jamais podem remover pecados. Jesus, porém, tendo oferecido para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à destra de Deus, aguardando daí em diante até que os seus inimigos sejam postos por estrados a seus pés, porque como uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. O sacrifício de Jesus é perfeito, é único.
ele foi o sacrifício vicário aceitável a Deus. Por quê? Porque só ele, como fala lá em 1 Pedro 2:22, não cometeu pecado nenhum. Ele era perfeito, ele não tinha culpa, ele não tinha mágoa nenhum. Ele estava apto para nos substituir de modo definitivo em nossas condenações e nos livrar de todo o nosso pecado. Foi ele que nos livrou da morte. Foi ele, Jesus Cristo. Por isso que lá em 1 Pedro 2:24 fala que ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para o pecado e vivêssemos para a justiça. E fala que por suas feridas nós fomos curados. Nós fomos curados. Jesus é o sacrifício perfeito. Jesus entregou a sua vida para nos salvar de toda a condenação. Aquilo que os animais faziam de forma simbólica e de forma cada vez continuada, Jesus fez uma vez por toda. Agora eu quero perguntar para você: você crê nessa boa nova que livra a nossa alma da condenação eterna e nos dá uma nova vida agora, não mais debaixo da condenação, mas debaixo da graça de Deus? É o sacrifício de Jesus, é o sacrifício único, vicário, perfeito. Nós devemos entender, meus irmãos, cada dia que Jesus morreu sem merecer, para que você e eu recebemos a vida eterna que não merecemos. Nós não temos méritos nenhum, mas devemos entender que o sacrifício substitutivo de Jesus Cristo nos salva de toda a ira vindoura. Que Deus nos ajude a entender que os sacrifícios desses animais imperfeitos, no sentido de não serem aptos, como é Jesus na sua perfeição, eles tiveram um propósito. Eles tiveram um significado e eles apontavam para o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe e que Deus nos faça compreender a grandiosidade do sacrifício de Jesus Cristo por nós, pecadores que não merecem nada. Mas Jesus, fazendo o sacrifício, cumprindo o seu chamado, nos dá a vida eterna e nos faz viver debaixo da sua graça. Que Deus nos ajude e nos abençoe. No nome dele. Amém e amém. Sacrifício lá na cruz, o teu sangue derramado por mim, meu Jesus, a tua morte, a tua dor, a tua imensa graça que me alcançou, meu Jesus. Quem estava ali só olhava sua dor, não sabiam que ele era o Salvador. Levou sobre si os pecados que eram meus, mas Jesus venceu a salvar um pecador como eu. Foi lá na cruz que me comprou, foi lá na cruz que me curou, foi lá na cruz que os meus pecados perdoou, só por amor. Foi lá na cruz que me comprou, lá na cruz que me curou, foi lá na cruz que os meus pecados perdoou, só por amor.
leva sua dor, não sabiam que Ele era o Salvador. Levou sobre si os pecados que eram meus, mas Jesus venceu para salvar um pecador como eu. Foi lá na cruz que me comprou, foi lá na cruz que me curou, foi lá na cruz que os meus pecados perdoou, só por amor. Foi lá na cruz que me comprou, foi lá na cruz que me curou, foi lá na cruz que os meus pecados perdoou, só por amor. Na cruz venceu a morte, na cruz se entregou, mas ao terceiro dia meu Jesus ressuscitou. Na cruz venceu a morte, na cruz se entregou, mas ao terceiro dia meu Jesus ressuscitou. Foi lá na cruz que me comprou, foi lá na cruz que me curou, foi lá na cruz que os meus pecados perdoou, só por amor. Foi lá na cruz que me comprou, foi lá na cruz que me curou, foi lá na cruz que os meus pecados perdoou, só por amor. Deus Santo, louvado e engrandecido seja o Senhor por doar o teu único Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados e nos dar vida eterna em Cristo Jesus. Toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Amém e amém.